Meus irmãos, vamos iniciar nosso estudo hoje. Pedir ao Senhor que Ele venha nos guiar na sua santa, rica e doce palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo tome nossa mente, o nosso coração em torno da Tua palavra. E que Tu possas encontrar aqui um caminho de liberdade para que a Tua voz penetre nos nossos corações. Que a Tua palavra viva e eficaz se abra diante de nós. E que nós venhamos, Senhor, tocar a vida da Tua palavra. Pai, nós te pedimos aqui, que a Tua misericórdia nos alcance, porque é dela que nós precisamos, da Tua misericórdia. Precisamos da Tua graça, nos capacitando a corresponder aos Teus desejos, aos Teus anseios. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta reunião, pela Tua presença, pelo governo e direção do Teu Espírito, pela vida da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados em Cristo, abram suas Bíblias, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler os versículos 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho do Deus bendito, que o Senhor nos ajude hoje a tocar de maneira especial a vida da Sua palavra. Meus amados em Cristo, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes desses textos. A composição espiritual destas palavras. Observem com bastante cuidado. Porque aqui nós temos que tocar dois pontos muito importantes. Primeiro, compreender a natureza e o caráter da lei. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Nós precisamos compreender a natureza e o caráter da lei. Um outro detalhe, eu creio que isso nós vamos estudar na próxima quinta-feira, é que no versículo 11, até onde nós lemos, Paulo vai falar do Evangelho do Deus bem-aventurado. A tradução correta desse texto é o Evangelho do Deus feliz. Você já pensou nisso? O Evangelho do Deus feliz. E esse Evangelho do Deus feliz, ele é uma antítese, em certo sentido, aquilo que alguns pensavam acerca da lei. Ora, vocês podem observar, desde o versículo 3, que Paulo vinha falando acerca dos falsos mestres, dos hereges, daqueles que estavam ensinando uma outra doutrina, cheias de fábulas, genealogias, esse outro evangelho, essa outra doutrina. Então, irmãos,
é importante a gente traçar esse paradoxo. Porque se nós não conseguimos traçar esse paradoxo, nós não sabemos ler a Bíblia. Definitivamente. Porque não podemos ler a Bíblia com a mesma visão que lemos um jornal, com a mesma visão que lemos um livro qualquer. Ler a Bíblia é tocar na palavra viva de Deus. Porque existe uma grande diferença entre você ler a Bíblia e você tocar a palavra viva. Há um golfo que separa essas duas verdades. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque ler a Bíblia tem algo a ver com a questão intelectual, ler a Bíblia tem algo a ver com a literatura, mas tocar a palavra de Deus é tocar a vida, é tocar o poder, é tocar a essência. Porque quando você lê e toca a palavra de Deus no sentido vivo, 3 coisas acontecem. Primeiro, revelação. Segundo, interpretação. E terceiro, aplicação. Guarde isso. Quando você toca a palavra de Deus de maneira viva, 3 coisas vão acontecer. Você não precisa fazer seminário, você não precisa ser acadêmico, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um cientista, você precisa ter fé, você precisa ter disposição, você precisa ter uma boa consciência, você precisa tocar a realidade espiritual, saber que você não está lidando com um livro qualquer, mais do que páginas brancas e letras pretas, você está tocando algo vivo, algo real, algo verdadeiro, algo que transforma. Então, quando você tem essa consciência, 3 coisas têm que acontecer. Se você lê um capítulo, você lê uma porção da Bíblia, e essas 3 coisas não aconteceram, significa que você não tocou a palavra de Deus, você tocou apenas um livro. Apenas um livro no sentido literário da palavra. Mas se você tocar a palavra de Deus, a resposta do Espírito Santo a isto é que, primeiro, vai haver revelação. Segundo, a revelação vai te levar à interpretação. E a interpretação vai te levar à aplicação. Aí você vai ver que algo aconteceu. Algo acontece dentro, algo acontece que forma fundamento lá dentro. Não é uma questão do irmão saber mais e poder compreender mais. Não é uma questão de capacidade. Isso não tem nada a ver com a capacidade que alguém tem, mas com a fé, com a boa consciência. Então, meus amados e queridos irmãos, quando você vem lendo desde o versículo 3, como eu já lhes havia dito, e você chega até o final desses versículos, todos os versículos aqui nós já estudamos. Agora nós estamos partindo do versículo 8 até o 11. Então você vai ver que ele fala sobre esses alguns que estavam ensinando um evangelho ou uma doutrina diferente, recheada de genealogias e fábulas. E estes se julgavam doutores da lei, mas eles mesmos não compreendiam nem o que ensinavam. Agora, Paulo vai dizer assim, sabemos, versículo 8, porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, de acordo com a própria lei, ou legalmente. O sentido aqui, boa, ágatos, fala de excelência em termos de natureza, perfeição em termos de natureza. E diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores. Então, observa, por que Paulo vai dizer isso? Transgressores. Quem são os transgressores? Aqueles que estão destituídos da lei, aqueles que se desviam da lei, aqueles que desrespeitam a lei, rebeldes, o termo aqui é insubordinados, irreverentes, destituídos do temor de Deus, pecadores. O sentido aqui da palavra é pessoas dedicadas ao pecado. Ímpios, o termo aqui no original é profano,
Depois, nós temos a palavra profano, que o sentido dela aqui é alguém que não valoriza a santificação. Depois, fala de parricidas, matricidas e homicidas, pessoas que matam pais, mães e cometem assassinatos. No versículo 10, impuros, o termo é pornos, da onde vem a palavra pornografia, pessoas que valorizam relações promíscuas, sexuais ilícitas. Sodomitas, alguém que se deita com pessoas do mesmo sexo. Mentirosos, pessoas que não merecem confiança, pessoas falsas, perjuros. O que jura falso é um termo que só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. E diz: para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Depois a gente comenta o versículo 11, porque não tem como falar sobre isso hoje. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês: por que Paulo toca na questão da lei? Ela é boa se alguém se utiliza dela de maneira legítima. Por que a lei é boa? Por que Paulo coloca o assunto da lei aqui? O que a lei tem a ver com esse contexto? Ele vinha falando de hereges e de heresias. Mas, irmãos, quero que vocês entendam, uma das grandes heresias que Paulo teve que lidar no seu tempo, no sentido filosófico, era uma heresia chamada gnosticismo. Mas no sentido teológico, era a falsa interpretação do caráter e da natureza da lei. Se uma vinha de fora para dentro, que era o gnosticismo, a outra surgia de dentro para fora. Estão entendendo? Por isso que ele vai citar a lei aqui. Ele não trata da questão do gnosticismo. Embora 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater o gnosticismo. Mas se você estudar a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, a epístola que ele escreveu aos Gálatas, de maneira explícita, ele vai tratar sobre a lei, suas funções, seu propósito, sua natureza, seu caráter, suas aplicações. E isso não era uma coisa tão simples assim. Se vocês querem um exemplo, olhe bem. No capítulo 15 do livro de Atos, apenas para ilustrar, vocês vão recordar que houve na igreja primitiva a conversão dos gentios. Os gentios converteram. Vocês sabem que desde o capítulo 10 do livro de Atos, quando o evangelho entrou na casa de Cornélio, em Cesareia. Então isso provocou uma mudança na vida da igreja, porque era algo novo para eles a conversão dos gentios. E alguns achavam que os gentios deveriam circuncidar e praticar os princípios da lei no seu aspecto cerimonial. Vós sois dele, em Cristo. E ele se tornou da parte de Deus, para nós, o quê? Justiça. Então nós temos uma justiça. Mas a justiça que nós temos não é uma justiça qualquer. A justiça que você tem diante de Deus não são os seus atos bons, porque os nossos atos não passam de trapos de imundícia. Sabe qual é a justiça que Deus aceita? Sabe qual é a justiça que Deus aceita e é favorável a nós? A própria pessoa de Cristo. Ele não é apenas o justo, ele é para nós a nossa justiça. Graças a Deus. O outro texto. Então, graças a Deus, nós temos justiça. Então, a lei não tem nenhum poder sobre nós. Ela não pode nos condenar. Porque se eu de mim mesmo sou incapaz de ter justiça para ser aquilo que a lei exige, Cristo é a minha justiça. Não há condenação segundo a lei para mim. Não há maldição da lei sobre nós, porque Cristo é a nossa justiça. Agora vamos ver a questão da vida. Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21. Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí ele diz assim: não anulo a graça. Está vendo aí na sequência do texto? Ele diz: não anulo a graça de Deus. Pois, olha essa frase, você tem que sublinhar ela. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça não é mediante a lei, a justiça é mediante a graça. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Agora você vê o primeiro ponto? Para cumprir a lei, ou para cumprir aquilo que a lei exigia, o homem tinha que ter vida. Nós tínhamos vida? Não, nós estávamos mortos. Pior ainda, nossa situação não era ruim, nossa situação era irremediável. Nós não tínhamos um problema, nós éramos o problema. Nossa situação era a pior que se podia imaginar. Sabe o que Deus fez? Ele deu Cristo para ser nossa vida. E agora você vê o que significa que aquilo que Cristo fez se torna minha experiência. Por isso a nossa vida cristã, ela tem dois aspectos. Isso está na Epístola aos Filipenses. Capítulo 1 e 2, chama-se a experiência de Cristo. Capítulo 3 e 4, a experiência de viver Cristo. Estão vendo, irmãos? Experiência de Cristo. Se você estuda todo o capítulo de Filipenses, o que esse capítulo nos ensina? Que Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Ele diz: para mim, o viver é Cristo. E no capítulo 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai falar do sentimento de Cristo. Ele vai mostrar que Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso padrão. Então o capítulo 1 e 2 é a experiência de Cristo. A experiência de Cristo é a minha experiência. O viver de Cristo é o meu viver. O padrão que eu tenho não está na lei, o padrão que eu tenho está em Cristo. Então Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso modelo. Mas você diz: mas o modelo é alto, mas ele primeiro te deu vida, e essa vida te habilita a este padrão. Porque Cristo é a medida de Deus, Cristo é o padrão de Deus. Isso chama-se a experiência de Cristo. O que significa que a experiência de Cristo é a nossa experiência. Aí lembra os capítulos 3 e 4? Ele vai dizer que ele prosseguia para o alvo, porque Cristo era o seu alvo, Cristo era o seu foco. No capítulo 4, ele vai dizer que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, porque Cristo era o seu tudo, Cristo era a sua vitória. Então os capítulos 3 e 4 vai falar a experiência de viver Cristo. Quanto à experiência de viver Cristo, à medida que você vive Cristo, ele se torna o seu alvo, o seu foco, ele está lá, você caminha para ele, você prossegue para ele, ele é o seu alvo. O seu alvo não é o reino, o seu alvo é Cristo. Seu alvo não é habitar os céus, o seu alvo é habitar Cristo, é ser habitado por Cristo, é ser entremesclado com Cristo. A sua vitória não é o sucesso em alguma área da sua vida, a sua vitória não é uma bênção que você recebe, a sua vitória é Cristo, seu tudo é Cristo. Nós nunca vamos encontrar satisfação perfeita nas coisas. Você não encontra satisfação perfeita nem nos filhos, nem no seu cônjuge. Você não encontra satisfação perfeita no seu trabalho, na sua realização profissional. É impossível, porque Deus criou um vazio no homem tão grande que só é capaz de ser preenchido por Cristo. Nossa plena e absoluta satisfação só pode ser encontrada em Cristo. Essa é a experiência de viver Cristo. Primeiro você tem que ter a experiência de Cristo para você viver Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? É muito maravilhoso. Precioso demais. Então, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos citar 2 textos aqui para ilustrar e concluir
esse ponto que nós estamos vendo aqui. Vamos voltar para Romanos, capítulo 9, e o versículo 31. Israel que buscava, essa palavra buscava, no sentido original aqui, é procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para alcançar algo. Estão vendo aí? Capítulo 9, versículo 31. Israel que esforçava, procurava ansiosamente, com todo empenho, a lei de justiça. Não chegou a atingir essa lei. Israel procurou, irmãos. Procurou agradar a Deus mediante as obras da lei, mas não alcançou. Agora vamos pegar um outro texto que vai responder esse texto para nós. É o capítulo 10 de Romanos, o versículo 4. Olha que coisa linda. Aqueles judeus daquele tempo, eles não viram isso, mas hoje eu e você podemos ver. Olha o que diz Romanos 10, 4. Porque o fim, a palavra aqui, fim, é propósito. Porque o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não há justiça na lei, só há condenação na lei. A justiça está em Cristo. E essa justiça é alcançada por todos aqueles que creem. Israel buscou ansiosamente a justiça pela lei, mas não alcançou. Mas quando Cristo veio, eles não entenderam. Porque o propósito da lei era Cristo. Lá em Mateus 5 diz que ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. Quando ele atingiu 30 anos de idade, ele vai ao Jordão ser batizado. E quando chega no Jordão, vem aquela voz do céu e diz: este é meu filho, no qual me comprazo. O pai está dizendo assim, deixa eu traduzir para vocês. Ele está dizendo: este é meu filho que me causa emoções. Deixa eu explicar mais uma vez para vocês. Significa que, desde que ele nasceu, até os seus 30 anos, ele viveu uma vida tão digna diante do pai, uma vida moralmente perfeita diante do pai, que o pai olhou para ele, não havia nada que a lei pudesse condená-lo. Aí o pai olha para ele, a lei não tinha como condená-lo, a lei não tinha como apontar um pecado nele. Aí o pai rompe-se os céus e diz: este é meu filho. E eu me emociono com ele, porque ele viveu uma vida moralmente perfeita diante do pai. Depois, lá no capítulo, isso está em Mateus 4, depois vocês vão para Mateus 17, precisamente no versículo 5. Passaram-se 3 anos de ministério. Então agora, nós não vamos ver o homem perfeito, nós vamos ver o ministério perfeito. Como homem, moralmente perfeito, ele viveu uma vida diante do Pai. Como homem no seu sentido moral, como homem no seu aspecto moral, como homem na sua constituição moral, ele viveu uma vida perfeita diante de Deus. Aquilo que Adão não conseguiu viver diante de um fruto, ele viveu diante de todo mundo, de todo o principado. Adão só tinha um fruto na frente dele, e não conseguiu, e caiu. Nosso Senhor não. Adão caiu diante de um fruto. O nosso Senhor foi tentado, como diz o escritor aos Hebreus, em todas as áreas. Aonde que Adão foi tentado mesmo? Ele foi tentado aonde? Será que ele foi tentado como o nosso Senhor? Não. A tentação do Senhor foi mais insidiosa, mais aguda, mais penetrante. A tentação dele durou toda a sua vida. Adão foi tentado em um ato e caiu. O nosso Senhor foi tentado a todo o tempo. Imagine, irmãos, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é esse que a lei não encontrou lugar para condená-lo? Sabe quem é ele? É a minha, é a tua vida hoje. Você pode levantar os seus olhos e ter liberdade de entrar no santíssimo lugar, porque não há nada que te condene diante de Deus, porque o sangue dele não apenas fez uma obra no passado, mas é suficiente hoje, para abrir o caminho para você continuar entrando na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos.
Então, queridos, veja bem, ele completa 6 meses. Daquele monte vai até a cruz e morre no nosso lugar. Mas durante aqueles 3 anos que ele havia vivido no seu ministério, ele viveu em obediência. Primeiro, ele viveu para satisfazer Deus, segundo as justas exigências da lei. Depois ele viveu para corresponder à santa vontade de Deus. Em primeiro lugar, ele viveu a vida do homem perfeito. E aquela vida do homem perfeito o habilitou para ser o instrumento do Pai e viver a vontade do Pai. Em primeiro lugar, ele viveu a vida moralmente perfeita. Agora ele vai viver a vida espiritual em toda a sua plenitude, para se tornar para nós o nosso modelo, nossa vida, o nosso tudo. E lá, no alto do Monte Hermon, o céu se abre novamente, e a voz do Pai vem e diz: este é meu filho, que me causa emoções. Porque segundo a vontade do Pai, ele tinha vivido em toda e perfeita obediência, fazendo a vontade do Pai. Agora ele estava habilitado para ir mais adiante, para fazer aquilo que seria o ponto mais alto do seu ministério. Se ele viveu a vida do homem perfeito, agora ele podia realizar a obra. Pregou o Evangelho, pregou a palavra, lançou os fundamentos da obra de Deus na terra, lançou os fundamentos da vontade de Deus, trouxe a revelação dos desígnios e do propósito de Deus. Durante aqueles 3 anos, ele pregou, ele ensinou, ele operou, ele fez o que fez, não para a sua glória, mas para a glória do Pai. Agora, ele está lá no Monte Hermon. Dali ele podia ir ascenso aos céus, como está em Lucas 9:51, mas ele não fez. Ele vai e avança um passo mais alto. Ele vai até a cruz para morrer no nosso lugar. Graças ao Senhor. Não havia nele nenhuma vírgula, não havia nele nenhum só ato que pudesse macular o seu testemunho moral diante do Pai. Ele viveu a vida perfeita, ele cumpriu a lei. Agora o propósito da lei é Cristo. Gálatas, capítulo 3, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio. A palavra aio lá é paidagogos, da onde vem a palavra pedagogo. A lei foi como um professor para nos levar até Cristo, porque o propósito da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque somente Ele foi capaz de cumpri-la. Somente Ele foi capaz de cumprir. Nenhum homem cumpriu. Agora, nele, Deus nos deu a salvação pela fé. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Se nós pudermos olhar Romanos 5:20, já estamos terminando, onde diz que a lei veio para que abundasse o pecado do homem, as suas ofensas. E esse é o grande objetivo da lei. Um outro texto que eu quero citar para vocês ainda, Romanos 7:13, que o propósito da lei com relação ao homem é para que o pecado fosse demonstrado com toda a sua natureza maligna e excessiva. Tudo isso vai nos falar deste propósito da lei, sua natureza, seu caráter. Um outro detalhe que eu ainda quero mostrar quanto ao caráter, propósito, natureza da lei, propósito, natureza da lei em relação a nós, é que quando a Bíblia, um exemplo, diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, significa que Deus colocou esses itens na lei, porque em cada um de nós há uma disposição natural para praticar isso. Talvez você diga: nossa, eu nunca matei, mas em você existe uma disposição para isto. Você pode nunca ter cometido, mas existe uma disposição para isto. A nossa carne tem uma disposição natural para praticar tudo aquilo que a lei condena. Por isso que Deus nivelou todos debaixo do pecado.
Todos nós temos que ver dessa forma. Porque somente olhando assim nós vamos compreender a obra de Cristo, a natureza da sua obra, a grandiosidade da sua vida humana nessa terra. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, e aqui eu quero encerrar: a lei e o evangelho. A lei e o evangelho. Porque, irmãos, a lei não tem fundamento de vida para o pecador e nem é uma regra de vida para o cristão. Cristo é, a lei não. Mas nós precisamos perceber que o evangelho é as boas novas de Deus ao homem. Existe um texto muito lindo, está lá em Atos dos Apóstolos. Queria que vocês observassem este texto. Capítulo 20, Paulo está dando um testemunho da dignidade do seu encargo, do seu ministério, do seu serviço ao Senhor. E diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Aí ele vai prosseguir e dizer: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para proclamar, olhe bem, o evangelho da graça de Deus. Essa frase é linda. O evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus era, naquele tempo, e ainda hoje, a grande antítese daquilo que era a lei para aqueles judeus. E este foi o grande problema desses judeus religiosos. Por isso que eles perturbaram tanto a igreja. Por isso que esses judeus eram como um câncer dentro da igreja. Por isso que seus ensinos eram como uma gangrena nos ouvidos daquelas pessoas. E Paulo trata disso com tanta seriedade, irmãos. Porque a má compreensão da lei, a má aplicação da lei, produziu as piores heresias na vida da igreja. Produz até hoje. Mas nós temos que entender o evangelho, esse evangelho da graça de Deus. Quero colocar apenas 4 assertivas e prometo para vocês que a gente vai terminar. A primeira assertiva quanto ao evangelho da graça de Deus é que o evangelho, ele proclama que Cristo, quanto ao pecado, vamos ver o evangelho em relação ao pecado. Então, em relação ao pecado, o evangelho proclama que em um único sacrifício, Deus nos perdoou eternamente. Porque o pecado é a força da lei. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isto é, se alguém peca, tem que morrer, tem que ser condenado. Não é, irmãos? É. E essa morte aqui, a palavra morte, ela tem uma conotação muito forte. O salário do pecado é a morte. Porque a morte, ela retém tudo que o pecado toca. Mas houve um homem que não pecou. Houve um homem que nele não estava o pecado. Houve um homem que ele não tinha pecado. Ele se fez, ele o fez pecado por nós. Isso tem que ser explicado, irmãos. Tem que ser explicado. Porque ele era como um cordeiro, coberto com os nossos pecados. Ele não se tornou o pecado. É muito perigosa essa afirmação. Que Cristo se fez o nosso pecado. Não, ele tomou os nossos pecados. Ele não se tornou o nosso pecado. Ele não conheceu o pecado. Olha o primeiro ponto. Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Esse é o ponto fundamental. Deus o fez pecado por nós, para que nele. Você nunca pode fazer a afirmação que Cristo se fez pecado sem citar a primeira parte. Deus o fez pecado por nós. Por que Deus o fez pecado por nós? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quanto ao pecado, a lei, quanto ao pecado, o evangelho proclama que Cristo, em um único sacrifício, ele nos perdoou eternamente dos pecados e nos libertou do poder do pecado. O pecado está na nossa carne, mas o pecado não nos governa. O pecado não é o nosso Senhor. O nosso Senhor é aquele que venceu o pecado. Vamos textos. Não temos muito tempo para ler, mas vou citar alguns textos só. Hebreus capítulo 9, versículo
28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Está vendo? Vamos rapidamente, capítulo 10, versículo 12. Anote esses textos. Mas havendo Cristo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ainda versículo 17. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e iniquidade. Sabe por quê? Em uma única oferta, Ele perdoou eternamente os nossos pecados. Quanto à justiça de Deus, o que o Evangelho proclama? Porque nós estávamos condenados diante da justiça de Deus. O que a lei dizia? Que nós estávamos condenados. O que o Evangelho proclama? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 26. O Evangelho proclama que Deus é o justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho proclama. Enquanto a lei proclamava que o homem estava condenado diante da justiça de Deus, o Evangelho proclama, o Evangelho exalta, o Evangelho diz as boas novas, que agora Deus é o justo e justificador daqueles que creem em Cristo Jesus. Versículos 24 a 26 do capítulo 3 de Romanos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, sua graça, que graça de Deus, em quem Deus pôs como propiciação em seu sangue, por meio da fé, para mostrar sua justiça. A justiça de Deus foi manifestada a nós por causa da obra de Cristo, mediante a graça de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Passando despercebidos em sua paciência os pecados cometidos anteriormente, com o intuito de mostrar neste tempo sua justiça, para que ele seja o justo e o que justifica aquele que tem a fé em Cristo Jesus. Terceiro, quanto às obras da lei, o Evangelho proclama que o homem ele é justificado mediante a fé e não segundo as obras da lei. O texto que eu vou dar para vocês é Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado mediante as obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Um outro texto que vocês podem ler depois, Romanos 5,18, capítulo 8, versículo 1. Quanto à condenação da lei, essa é a quarta assertiva. O Evangelho proclama que, embora por uma só ofensa o homem estava condenado, o Evangelho diz que pelo único ato de Cristo veio a justiça, a graça e a vida a todos aqueles que creem. Os textos, acabei de citar para vocês, Romanos 8,1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5,18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, os homens para condenação. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Graças a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que nós tenhamos hoje compreendido por que a Bíblia diz que a lei é boa. Porque a lei é santa. Porque a lei é justa. Mandamento bom. Fica muito claro para nós. Porque ela, por um lado, revela a nossa completa incapacidade de corrupção. Mas, por outro lado, vai mostrar que Cristo foi aquele que cumpriu a lei e se tornou nossa vida, se tornou o nosso padrão, se tornou a nossa justiça, se tornou a nossa redenção. Que nós não somos justificados pelas obras da lei, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém?